Ok, vamos dar continuidade com a última aula, onde a gente ensinou um pouco de perspectiva e de sombreamento linear. E também usamos um tanto de degradê nesse desenho. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, mostrando como fazer ali os outros elementos que aparecem nesse desenho, tá bom? Nossa ideia não é finalizar por completo na aula, mas é dar todas as bases para que vocês possam terminar depois esse desenho, tá bom? E aí, à medida que for terminando, pode mandando para mim a foto para eu dar uma olhada. Muito bem, então vamos lá. Ó. Como é que a gente faz esse desenho aqui? O que é que a gente pode fazer para dar continuidade? A referência está aqui do lado, tá? Mas eu vou deixar aqui só mostrando para vocês por enquanto o desenho. Então a gente parou nessa etapa aqui, onde essa face já está mais sombreada. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu sombreei nesse sentido aqui, ó. Eu acho que de vocês também já está assim. Só que agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou sombrear toda essa lateral aqui, ó, na diagonal. E pode riscar um tanto forte, tá? Não é para deixar preto, não, mas pode riscar um tanto forte. Mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer nesse daqui, ó, para baixo. E vou descer aqui. Deixa eu só mostrar para vocês até lá embaixo. Vocês podem acompanhar bem aí. Aqui tudo. Daqui, ó, para cima, eu vou sombrear um pouco. Daqui do telhado, ó, desse telhado aqui para cima, eu sombrei um pouco. A parte aqui, ó, de baixo desse telhado, eu também posso sombrear. Aí aqui é bem forte mesmo. Fiz e voltei, ó. Estendo um pouco mais para cá. Faço um tom aqui intermediário. Aqui, ó, o telhado também, ó, posso sombrear. Essa parte aqui eu já tinha feito, tá bom? Não vou mexer mais ali. Agora já aqui, ó, eu posso mexer, ó, só aqui perto, ó. E aqui embaixo também, ó. Ali eu fiz. E vamos ter as duas aves ali em cima, né? Então vai ter uma ave aqui, ó. Patinha da ave. E uma oval aqui, ó, para fazer o esboço. As duas patinhas. E uma oval bem leve agora, tá? Aí, ó, para cá o pescoço. Outro oval aqui para representar a cabeça. E o bico, ó. A cauda dele vai ficar para cá. A mesma coisa daqui para cima. Faço a primeira pata. Só que nesse caso aqui eu vou fazer dois traços para a pata. E aqui também, dois traços. Para inclinar um pouquinho deles. Ali eu fiz o corpo, pescoço, a cabeça é um oval e o bico ali também. Ok? Veja só, a gente não precisa de uma aula sobre como desenhar aves, uma aula sobre como desenhar aquele pássaro específico. É só você ver a forma básica, ó. É só um oval ali. Isso eu estou representando essas aves aqui, né? Na aula passada eu já tinha mostrado para vocês a imagem inteira.
Então fiz ali, ó, todo o esboço tá prontinho. Agora eu vou acrescentar já aqui nas aves, ó, os tons pretos, ó, de algumas áreas delas, ó. Aqui um pouquinho aqui pelo bico. Essa parte aqui é um pouquinho mais escura, mas não é preto. Mas eu vou colocar ali um pouco mais escuro. Aqui também, aqui é preto. Aí um pouco de sombra no pescoço, na lateral da cabeça e o bico também escuro. Feitinho aí. Ok, tudo certinho. Agora o grande que, ó, você vai precisar disso aqui, ó. Pedacinho de algodão aqui, ó. Um maçozinho de algodão. E vai fazer isso aqui, ó. Pegou aqui, ó, uma tufazinha e vai fazer movimentos circulares, como se estivesse massageando o papel. Pode passar um pouquinho por cima ali das aves também. Aqui eu tô fazendo agora em movimento reto, ó. Aí aqui eu voltei a fazer, ó, circular. Aqui reto, vou pegar tudo ali. Tô fazendo aqui para baixo, mas na diagonal mesmo. Vou aproveitar, ó, e vou tirar essas linhas aqui, ó. Apaguei, ó, os traços ali. Vou aproveitar esse algodão sujo e criar um tomzinho para simbolizar ali o meu céu. Passar um pouquinho aqui também na parede branca, só para ter um tomzinho também nele. Então fiz agora no papel todo, ó. Significa agora que toda essa parte do meu desenho não tem nenhuma área branca realmente. Pode parecer branco, mas não tá branco não. E isso vai ajudar muito, vocês vão ver. E aí como é que a gente vai trabalhar agora, já que a gente tem ali um tom médio? A gente vai usar muita borracha como se fosse um lápis. É interessante que você pode ter vários tipos de borrachas, ó. Essa aqui é uma 3.8 da Tombow, eu gosto muito dela. Você pode ter uma mais moderna, como essa daqui, ó, borracha elétrica, que eu amo. Essa daqui que tem no estúdio eu gosto muito porque ela tem uma rotação adequada. Eu já vi borrachas elétricas assim, que são vendidas na internet, mas tem uma rotação muito rápida e aí não são boas. Então cuidado quando for comprar. Aí pode pedir dica aqui que eu dou, mas no estúdio também a gente tem dela à venda. E tem essa borrachinha aqui também, essa fininha, que é a Tombow 2.3. Mas apesar de todas as tecnológicas aqui, a gente vai usar, ó, a tradicional, essa daqui, ó, borrachinha branca de escola mesmo, cortada em V. E aqui, ó, você vai usar essa ponta aqui mais fina, para fazer esses brancos, ó, da parede ali, ó. Olha como eu tô fazendo, ó. Tô tirando pedaços de manchas assim, ó. Fiz ali, ó, fiz aqui também, ó. Aqui, ó. As manchas como ficam legais, ó. Vou fazer desse aqui também, porque apesar de branco, lembra que a gente deu uma passadinha ali, ó? Então dá pra fazer aqui também, ó. Tirar um tanto daqui, ó, dessa parede. Aqui na parte de dentro não precisa. Agora aqui eu vou fazer o sino. Lembra que tinha um sino lá? Lá dentro tem um sino. Então fiz esse aqui, ó, e fiz uma linhazinha curva. Não ficou legal ainda, não ficou bem nítido. Aí eu vou partir para minha lapiseira borracha, que vai me ajudar a fazer aqui a linha curva. Uma linha curva aqui, outra aqui, ó. Ok.
Só que tem também por aqui, ó, uns pedaços parecendo neve aqui, ó. Aí eu faço com a lapiseira borracha. Eu poderia fazer com a borracha branca também, ó. Mas já tô com a lapiseira aqui na mão, vou prosseguir com ela. Fiz ali, ó, fiz aqui também essa linha. Ok. Muito bom. Agora eu vou para a parte aqui, ó, de baixo, ó, fazer aqueles mesmos as tiradas ali, ó. Uns bloquinhos brancos longos. Olha que legal que fica. Desse lado aqui eu vou tirar bastante. Ok. Passei aqui, ó, o pincel para tirar o resto das borrachas que ficaram ali. Usando o lápis 5B, olha o que eu vou fazer agora. Aqueles traços lá dos galhos, ó, que é o ninho ali, né? Que as aves ajudaram a completar o cenário aí. Ali eu já começo a fazer o ninho das aves. Agora eu vou para a parte de cima do telhado. Telhado revestido, né? E aqui é onde a gente vai acrescentando detalhes, ó. Lembra que eu falei para vocês que a ideia não é terminar esse desenho, é mostrar para vocês como prosseguir, ó. Como é que prossegue? É olhando detalhe agora. Arredondando uma parte ou outra. Escurecendo também, ó. Por exemplo, toda essa parte aqui, olha, é bem mais escura se você olhar para a referência. E como aqui é bem mais escuro, eu vou botar um 8B, ó. Fez ali, ó. Os galhos saindo aqui, ó. Olha aí que legal, gente, como vai ficando, né? Aqui é uma mancha mesmo, ó. Aqui a gente pode fazer tudo escuro, mas ó, deixando ainda assim alguns traços sobressaírem para mostrar aqui que é o ninho. Então quanto mais aqui para base, ó, aí você pode fazer uma mancha bem fechadinha, um degradê, ó. Mas depois começa a fazer os traços para lá, para cá.
Dá para não fazer galho de mais nem galho de menos. Alguns galhos eu faço em grosso, ó, e depois afino. Se você perceber bem aqui na referência, vai ter algumas partes aqui como se fossem alguns galhos em branco, que é onde bateu a luz nos galhos, então ele fica mais claro. Dá para fazer com lapiseira borracha elétrica em especial, nessa parte mais escura aqui. Mas como a maioria aí nessa turma não tem, acho que é borracha elétrica, eu não vou destacar muito esse ponto não, tá? Se deixar sem também não fica feio não. Tá ali, ó, os galhos, ó, para um lado, para o outro. Alguns galhos aqui para baixo. Eu vou só acrescentando os galhos, ó. Agora aqui eu vou mostrar, ó, a profundidade para trás ali do sino. Eu fiz essa parte aqui do lado de dentro, ó, aqui tem a parede, mas eu fiz a parte lá de trás. A curva aqui do sino. Desculpa. Olha a curva daqui, ó. Ali, ó, mostrar o desgaste da parede. Aqui não é galho, aqui são as sombras e a mancha, talvez, da chuva. Essa parte minha aqui ficou muito alta, essa parte do telhado poderia ser até aqui assim. Ou isso aqui que ficou baixo, eu poderia subir aqui também, ó. Mas eu não vou aumentar muito não, tô só fazendo a correção aqui do meu, para vocês verem que quando errar não precisa assim se desesperar, ficar apagando logo tudo. Pode só acrescentar ali mais sombra. A mesma coisa, ó, desse lado aqui que tem um sino também, ó.
Olha como vai ficando legal, ó. Aí precisa ter essa imprecisão para parecer a corrosão da parede mesmo. Também ó, tem espaço assim branco, ó. Fiz aqui, dei uma pausa ali, ó, e desci o traço, sem encostar um traço no outro. Isso ajuda também bastante. Aqui, ó, um traço mais escuro e depois vai ficando clarinho, ó, sumindo. E aí, ó, mesma coisa que eu fiz aqui, faz aqui também, ó, para fazer os galhos. Esses galhos daqui já não vou fazer porque você já viu como é que faz do lado de cá. Daqui, ó, perto, eu vou fazer a sombra, deixar um espacinho em branco, ó. Olha lá. Fiz a linha aqui, ó. E agora um acréscimo de sombra por aqui. Até para também separar a parede uma da outra, a parte onde está sombreada para a parte que não está. Dei um espaço ali para poder aparecer aquela mancha branca. Tá aí. As corrosões da casa. Então todos os detalhes agora que você vai podendo ver, ó, acrescentando é o que vai dando vida ao seu desenho. Essa parte daqui, ó, em degradê, ó, só que já daqui para baixo assim a gente já começa os traços da sombra do ninho ali, ó, dos galhos. E é interessante nessa ocasião, a ponta do lápis está até mais grossa, como é o caso do meu lápis aqui, que eu já sombrei muito, ele perdeu mais a ponta, está mais arredondada, que fica já o traço bem grosso. E aí aqui que vai estar o ninho mesmo, né? Os galhos do ninho. Mas já aqui, ó, que é para representar a sombra do ninho que está acima. Isso ali só vai ser mais perceptível, que é uma sombra do que está aqui, quando tiver o que está em cima. Aí fica mais fácil da pessoa associar. Fica muito legal, né, gente? Eu acho lindo assim quando fica parecendo assim que tá uma parede velha, né? A base ali foi manchar primeiro. Para fazer ali as aves, ó, também eu peguei aqui o lápis 8B. Na parte que é toda preta, eu vou fazendo só a parte que é toda preta. Aí eu uso bastante força do lápis
Já vou acrescentando bastante ali, ó, pigmento do lápis, por apertar bem o lápis contra o papel. Isso eu estou usando o 8B, tá? Aí agora eu desci para um 5B. Já fiz ali a parte preta. Vou fazer aqui a parte que é branca, mas está na sombra. Então eu faço um cinza ali. A pata. Ali o pé, né? Outro pé aqui, ó, do sábio. Ok. Percebeu? Eu já fiz ali a base do esboço e vou começando a sombrear por aqui, ó. Fiz aqui, puxei pra cá. Ok. Na outra ave fazer a mesma coisa, aplica a mesma regra. Então vamos nós. Já temos aí, ó, toda uma base. Quais são as dicas que eu dou para vocês assim? Caprichar nos tons escuros, tá? Capricha nos tons escuros. Não deixe áreas em branco. Só as partes que devem ficar em branco mesmo. Mas no mais, ó, tipo aqui, ó, terminar. E o par do telhado, ó, também, ó, fileiras curvas aqui assim, ó. Fileiras curvas. E as telhas desencontradas, ó, tipo aqui. Aí eu faço outra aqui, ó. Aí já aqui, ó, eu faço encontrada aqui e aqui. Faço aqui e aqui. Faço a fileirinha aqui. Só que aí, vez por outra, como é um telhado velho e para aparentar que tem algo quebrado, aí você faz assim, ó. Aí faz a outra mais em cima. A outra aqui mais em cima. Para parecer que está desalinhado, desajustado, tá? No caso ali pro telhado. E já na borda aqui, ó, é a sombra curva bem intensa. E aqui bem intensa. E o mesmo princípio aqui dos brancos e pretos a gente aplica as telhas aqui também. A nuvem, se quiser fazer, ó, segura o lápis assim. Pega um lápis 4B, alguma coisa assim, ó, e faz uma mancha mais ou menos assim, ó, um tanto irregular, tá? Aqui, ó. E depois passo um pouco do algodão ou do próprio suminho, já vai ajudar. Ok? Deixa eu dar uma visão para vocês, porque eu acho muito importante o uso do desenho como um meio de aprendizado também. Então, ó, só para situar aí, é comum, no caso aqui a gente está vendo o sino, então a gente já supõe que seja o teto, né, de alguma igreja, a parte onde fica ali os sinos.
por algum motivo as aves foram lá e fizeram o ninho delas. Então vamos usar um pouco aí desse desenho para aprender um pouquinho também. Ó. Então quem instituiu o uso de sinos na igreja dizem ter sido o chamado pelos católicos de São Paulino de Nola. Então ele que introduziu aí essa ideia de usar sinos. E de início era mais para chamar os monges dos monastérios, né? Era só um modo mais prático mesmo de anunciar às pessoas. Lembrando que nessa época, aí por volta do ano 500 e pouco, não tinha WhatsApp ainda. Muito menos nenhum sistema de som aí que eles pudessem falar no alto-falante. Então o sino era bem prático. Mas depois ele foi instituído por um papa chamado Sabino, por volta do ano 600, 604, 605. Aí ele instituiu que toda igreja deveria ter um sino para poder chamar os fiéis, né? Para as liturgias, ali para a missa e tal. Então foi instituído primeiro por esse São Paulino de Nola, depois o Papa Sabino instituiu como uma regra ali para as igrejas. E da onde é que vem o sino? Esse sino aqui, ele não vem de nenhuma cultura assim bíblica, né? Ele vem de uma cultura fora da Bíblia. Era muito usado pelos chineses, em especial. A maioria das pessoas dizem que foi criado pelos chineses. E eles eram usados nos rituais religiosos, mas também de maneira prática, assim, para anúncios, né? Para avisar o povo. Mas outros povos também usavam, como por exemplo os egípcios usavam algo similar, sempre com a ideia de anúncio, mas também dessa ligação religiosa, sempre tinha alguma, em geral tinha alguma ligação religiosa também, o uso dos sinos. E depois a igreja passou a usar também, e como é chamado nas expressões religiosas, ele foi consagrado, né? Foi tido ali pela igreja para o uso agora da própria igreja, independente do uso anterior, né? E na realidade não só independente, como tem uma ligação também, porque tem a ver com essa questão dessa ligação religiosa bem direta mesmo. É o que é chamado de sincretismo religioso, né? Religiões sincréticas, elas fazem isso, elas pegam costumes de outras religiões e implementam ali. Mas só a título de informação, não é uma prática que quando você vê remonta ali, por exemplo, a Bíblia, não vem dali não. Então, não adiantaria buscar essa ligação aí. Mas é bom saber, né? Porque aí você aumenta o seu conhecimento sobre isso que é tão popular. Muito bem, ó. Fiz ali algumas sombras. Quanto mais detalhe você for acrescentando, mais real vai ficando o seu desenho. Você vai acrescentando, vai ficando mais real. Mais sombra ali, mais sombra aqui, um detalhezinho aqui, uma manchinha dali. Muda o lápis, né? Usa um lápis às vezes um pouco mais macio, às vezes um pouco mais duro. E aí vai ajustando o seu desenho. Muito bem, gente. Dúvidas aí nesse desenho? A ideia agora é que você termine esse desenho em casa. Como? Pegando a referência e fazendo esses tons, ó, bem escuros, os tons claros. O desenho não foi terminado durante a aula. A ideia é que os alunos agora observem os detalhes e vão colocando aqui no papel, com calma, paciência, fazendo, parando, olhando novamente, revisitando o seu desenho. Isso vai ser importante. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. E não esquece, se for assistir gravado, deixa o like e compartilhe com outros. Um abraço.